Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Vamos ver hoje números complexos e polinômios, o que na minha opinião vai ser a aulinha mais interessante para a maioria de vocês dessa semana, porque alguns não tiveram contato ainda com complexos e a gente vai ver algumas coisas hoje muito úteis sobre isso daí. Como sempre, eu vou começar a aula hoje dando uma motivada do porquê que a gente vai estudar números complexos. Gente, complexos eles começaram como uma forma de a gente conseguir resolver equações, sei lá, como x² mais 1 igual a 0. Qual número elevado ao quadrado somado com um número positivo vai dar negativo? Não tinha antes da gente inventar os números complexos. Então essa que foi a origem, por uma questão puramente algebrista. Complexos também servem para a gente conseguir completar a álgebra. Em que sentido? A gente tem um teorema muito importante, que é o teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio de grau n tem exatamente n raízes complexas. Se você não admite números complexos, vão ficar faltando raízes. Você não consegue contornar isso daí. Então, para um critério matemático, eu diria que esse é o highlight, assim, em relação a números complexos. Além disso, a gente vai ver no finalzinho da aula uma fórmula chamada fórmula de Euler. Ela relaciona exponenciais complexas com trigonometria, funções cosseno e seno. Isso faz com que ela consiga servir para modelar fenômenos oscilatórios. Vai dialogar muito bem com funções cosseno e seno, fenômenos ondulatórios e oscilatórios. Além disso, também vai ser muito útil para um aspecto de contas mesmo. Vocês vão ver que números complexos são muito utilizados para resolver equações diferenciais. Você usa exponenciais complexas ou complexifica uma EDO para poder resolver de forma mais rápida. Tá? Então, tanto em matemática quanto em física, vocês vão ver muitas aplicações. Mecânica quântica, você vai ter o que a gente chama de função de onda, uma parada técnica que vocês não vão entender agora, mas elas são números complexos cujo módulo elevado ao quadrado vai dar a probabilidade de você conseguir encontrar algum resultado ali no seu sistema. Então vocês veem que isso aqui aparece em várias coisas, tanto em física quanto em matemática. E é por isso que a gente vai dedicar um tempo aqui para estudar isso no mini curso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar da forma mais canônica possível, que é definindo número complexo, mostrando algumas operações, tipo soma, subtração, multiplicação, divisão, e também umas um pouco mais delicadas, que é diferente dos reais, que são a potenciação e a radiciação. Vocês vão ver que vai ter algumas interpretações geométricas bem bacanas com isso daí, tá? Então vou colocar aqui agora definição de número complexo. E aí, a gente já sabe que ele precisa ter alguma componente real, porque de certa forma a gente precisa recuperar os resultados dos números reais com os complexos. Então vai denotar por Z um complexo da forma A mais BI, onde A e B pertencem aos reais e esse I aqui é definido como sendo a raiz de menos 1. Então, você começa a permitir que raízes quadradas consigam conter números negativos aqui dentro, e com isso você estende o campo que você tinha somente de números reais. A esse A aqui, a gente denota, ou chama pelo menos, de parte real do seu Z, e a esse B aqui, a gente denota de parte imaginária do seu Z. Além da definição do número complexo, também é bacana entender o que é o seu conjugado complexo. Vocês vão ver que vão ter algumas operações, principalmente a de divisão, que vai ser útil usar essa ideia de conjugado complexo. Então, se você sabe quem que é Z, automaticamente você vai saber quem é o conjugado complexo de Z. Seria quem? Um Z estrela ou Z barra, todo mundo escolhe a conversão que quer usar, que é igual a menos
BI. A diferença está aqui. Você vai pegar a parte imaginária e vai trocar de sinal. Então, se é mais 4, fica menos 4. Se é menos 6, vai ficar mais 6. Só trocar o sinal da parte imaginária. Tá bom? Agora vocês já sabem o que é um número complexo e sabem um pouco de classificação. Parte real, parte imaginária, conjugado complexo. A gente pode agora ver um pouco sobre identidades, que eu coloquei como exercício para vocês. Operações que envolvem tanto o complexo normal, como também o seu conjugado. Ó, a gente pode falar que Z mais Z estrela é igual a 2 vezes a parte real de Z. Porque se você soma A mais BI com A menos BI, esses caras cancelam, fica 2A, e A é a parte real de Z. Então, fala pra vocês, vou contar uma história. Teve uma prova que eu fiz no final do semestre passado, que eu encontrei um resultado que estava certo, mas eu não fiz isso daqui. Ou seja, o professor falou, você não provou que ele era de fato real. Eu tinha 2 complexos somados que dava real, mas eu não fiz o último passo, que é dizer, isso aqui é real. Então eu perdi o ponto por causa disso. Então vocês veem que uma coisa tão simples quanto essa pode salvar a sua pele daqui a um tempo. Se você vê um número complexo somado com o seu conjugado, isso aqui é real. Você pode usar isso como argumento, tá? Também tem fazendo com subtração, né? Z menos Z barra. Nesse caso, você vai fazer A mais BI menos A mais BI. Então fica 2BI, que é 2i vezes a parte imaginária de Z. Além disso, se você consegue mostrar que Z é igual a Z estrela, isso aqui implica que Z, na verdade, é um número real. Por que isso aqui? Se A mais BI é igual a A menos BI, A cancela, 2BI igual a 0, como I é um número qualquer, 2 é um número qualquer, B tem que ser 0. Se B é 0, isso aqui é um número real. Esse aqui também está valendo. Você já tem agora uma noção melhor para conseguir trabalhar com isso nos exercícios, tá? Vamos ver agora a parte das operações. Vocês vão ver que pelo menos a soma, a subtração e o produto, você vai conseguir desenrolar usando a sua intuição 2 números reais. Em que sentido? Propriedades de distributividade, comutatividade, coisa assim, vai valer aqui também. Então não vai ser muito difícil você fazer operações com complexos, tá? Então vou colocar aqui assim. Vamos começar por adição. Quando eu falo adição, eu quero dizer tanto mais quanto menos. Porque fazer subtração é somar com o oposto do outro. Então, considera aqui um Z igual a Z1, no caso, igual a A1 mais IB1. E considera algum Z2 igual a 2 mais IB2. Se você soma Z1 mais Z2, isso aqui vai ser A1 mais IB1 mais A2 mais IB2. Como aqui vai valer associatividade, quantitatividade, etc., o que você pode fazer? A1 mais A2 são números reais. A1 mais A2. B1 e B2 são números reais. Posso colocar o I em evidência. Está aqui. O número complexo resultante da soma dos dois originais é a mesma coisa que somar as partes reais
e somar as partes imaginárias de cada um dos originais. Tranquilão. A mesma coisa vai se aplicar se eu fizer um menos aqui. Ou menos aqui, tanto faz. Vai ser ou subtração ou soma das partes reais e imaginárias. É só usar a intuição dos números reais. Tá bom? Como isso aqui é uma coisa nova para vocês, eventualmente pode chegar em alguma coisa que vocês fiquem meio balançados. Então, por favor, perguntem, tá? Nem sempre estou olhando para trás, porém fique à vontade para me parar e perguntar. Vamos dar uma olhada agora em produto. Mais uma vez, vamos considerar agora um Z1, A1 mais IB1, e um Z2 igual a A2 mais IB2. Vou multiplicar Z1 por Z2. Escrevendo de forma explícita, você tem A1 mais IB1 vezes A2 mais IB2. Por distributividade, o que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse cara, multiplicar aqui, pegar esse cara, multiplicar aqui, multiplicar aqui. O que eu vou fazer? Vai ficar, ó, A1, A2, o A1 mais IB2, IB1 com A2, e no final, IB1 mais IB2, que é I quadrado B1, B2. Como I é definido como sendo raiz de menos 1, isso daqui é exatamente menos 1. Então esse termo é um número real. Eu vou agrupar ele com A1, A2. E esse daqui que contém I, eu vou colocar o I em evidência. Então isso aqui vem para cá, ó. Você vai ficar com parte real A1, A2 menos B1, B2. Parte imaginária A1, B2 mais A2, B1. Vitor, eu preciso decorar que se eu tenho dois complexos A1 mais IB1 e A2 mais IB2, o resultado é A1, A2 menos B1, B2 mais I, A1, B2 mais A2, B1. Não, nunca. Você não precisa decorar isso aqui. Você vai fazer assim e vai aplicar a distributiva. Não tem condição de você sair decorando tudo isso aqui. Tá? Então é só usar a distributividade. Fechou? Então isso daqui é adição e produto. Vamos dar uma olhada agora em razão de dois complexos. A única diferença para os números reais é que você não sabe muito o que fazer quando o I aparece no denominador. Você fica, tá, o que eu vou fazer isso aqui embaixo? A gente aprendeu com número complexo, tem um I em cima, não tem I embaixo. E a sua vontade é pegar dois complexos, dividir um pelo outro e obter um novo número complexo. Precisa colocar nesse formato aqui. Tem que sumir com o I do denominador. Como é que a gente vai fazer isso? Mais uma vez, vamos considerar aqui um complexo Z1 igual a A1 mais IB1 e um Z2 igual a um A2 mais IB2. Se eu quero calcular quanto equivale Z1 sobre Z2, ou seja, A1 mais IB1 sobre A2 mais IB2, o que é que eu vou fazer para assumir com o I do denominador? Existe uma fatoração, que a gente vai ver no final da aula, inclusive em polinômios. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é a fatoração que se você tem x ao quadrado menos a ao quadrado,
Isso aqui é x mais a, x menos a. Então, o que acontece? Se você tem alguma coisa mais alguma coisa, se você multiplicar por mesma coisa menos a outra coisa, você vai elevar essas partes ao quadrado. E quando você calcula i ao quadrado, vira real. Vira menos 1. Então a técnica aqui é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado complexo, z estrela, para conseguir fazer com que aqui embaixo fique esse cara ao quadrado menos esse cara ao quadrado. Mas esse cara ao quadrado vai ser real, porque i quadrado é real, dá menos 1. Essa aqui é a técnica para assumir com o i aqui de baixo. Então, a técnica aqui vai ser pegar esse cara e fazer Z1 sobre Z2, multiplicando em cima e embaixo por Z2 estrela, para assumir, para eliminar o i do denominador. Tá bom? Então vai ficar aqui, ó, esse troço vezes A2 menos IB2 sobre A2 menos IB2. Continuando agora, fazer conta. A1 vezes A2. Vou fazer logo as partes reais, tá? Multiplicar isso por isso. Vai ficar menos i quadrado B1, B2, que é simplesmente B1, B2. Agora você tem A1 com menos IB2 e tem também A2 com IB1. Já vou colocar aqui o I em evidência. E aí vai ficar o que? A2B1 menos A1B2. Tudo isso dividido pelo que? A mais B, A menos B. Fatoração aqui em cima. Vai ficar aqui embaixo A2 ao quadrado menos IB2 ao quadrado, que é I quadrado B2 quadrado. Como I ao quadrado é menos 1, vai ficar aqui o... Não vai escrever não, tá? Vou colocar já o mais B2 quadrado. Só para não reescrever esse cara todo aqui em cima do lado. Vocês entenderam? Quando multiplicou isso daqui, vai aparecer a fatoração e I quadrado menos 1. Vai ficar assim. Tá? Então agora que você tem um número real no denominador, não tem mistério. Passa isso dividindo e isso dividindo. Então vai ficar o quê? A1, A2 mais B1, B2 dividido por A2 quadrado mais B2 quadrado mais I que multiplica A2, B1 menos A1, B2 dividido por A2 quadrado mais B2 quadrado. Tá nesse formato. Número real na parte da esquerda e ali outro número real na parte da direita. A gente conseguiu agora, a partir de dois números complexos, calcular a razão e obter um novo número complexo. Esse daqui seria a parte real de Z1 sobre Z2 e esse daqui seria a parte imaginária de Z1 por Z2. Ok? Então é assim que difere a divisão de dois complexos da divisão de dois reais. Você precisa passar por esse caminho de multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Mais uma vez eu enfatizo, não tentem decorar isso daqui, essa fórmula usando os coeficientes, mas lembre essa técnica aqui. Esse aqui é o diferencial para conseguir resolver, tá? Beleza. Então agora a gente já viu soma, subtração, produto, divisão.
Agora a gente pode trabalhar com a partezinha de fórmula polar e números complexos. É uma forma que você vai, em vez de usar no formato A mais BI, você vai usar cossenos e senos. Para isso, a gente vai ter uma interpretação dos números complexos em um plano cartesiano, que eles chamam de plano Argand-Gauss. O eixo X vai estar associado com a parte real e o eixo Y vai estar associado com a parte imaginária. Então eu vou colocar aqui forma polar. Com a forma polar, a gente vai conseguir fazer potenciação e radiciação, tá? Então, vou desenhar aqui uma coisa bem parecida com um plano cartesiano. Aqui no eixo Y, você vai ter a parte imaginária. No eixo X, você vai ter a parte real. E você pode identificar qualquer número complexo especificando a sua A, parte real ali, e algum B, parte imaginária ali. Ambos são números reais. Então eu faço aqui, ó, esse ponto. Isso daqui vai significar que esse ponto representa o número complexo A mais BI. Então, o que a gente aprende com isso? Complexos serão vetores ou pontos no plano de Argand-Gauss. O que isso tem de útil? Você pode associar aqui um ângulo, θ, e aqui entra trigonometria. Esse cara aqui, a hipotenusa, tem um comprimento que a gente obtém por Pitágoras. Esse comprimento eu vou chamar de ρ. Esse ρ, a gente vai dar o nome de módulo do número complexo. E esse θ, a gente vai dar o nome de argumento do número complexo. E agora qual que é o pulo do gato? O Z, esse Z aqui, ele pode ser escrito como A mais BI. Ou melhor, A mais IB, nesse formato que eu vou mostrar para vocês. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por esse ρ aqui, pelo módulo. Então vai ficar ρ que multiplica A sobre ρ mais IB sobre ρ. E agora? Quem que é A sobre ρ? Olhando para a figura. Bate alguma coisa na cabeça? Função trigonométrica? Cosseno. A, base, cateto adjacente por hipotenusa, esse cara aqui será o cosseno de θ. E B sobre ρ é quem? Oposto por hipotenusa. Seno, né? Então esse cara aqui vai ser o seno de θ. Logo, você consegue decompor qualquer número complexo numa forma trigonométrica. ρ que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Então, em vez de especificar dois coeficientes reais, A mais BI, você especifica um comprimento e um ângulo, que nem coordenadas polares. Tá bom? E agora, o que eu faço com isso daqui? Se eu te perguntar, se eu te der um complexo 2 mais 3i e te pedir, calcule isso daqui elevado a 100, como que você vai fazer isso? Na mão, na calculadora? Se você estiver na forma polar, fica muito mais fácil para fazer potenciação e radiciação.
A gente vai usar para isso as fórmulas de Moivre. Então a fórmula polar ela é mais útil em alguns contextos para fazer conta, por exemplo. Tá? Vamos fazer aqui agora as duas fórmulas de Moivre. Primeira para potenciação, segunda para radiciação. Eu vou pegar algum número complexo z igual a ρ cosseno mais i seno θ. Vamos perguntar z a n. N é algum natural, por exemplo. Isso daqui, pela primeira fórmula de Moivre, vai ser ρ elevado a n, que multiplica o cosseno de n vezes o ângulo θ mais i vezes o seno de n vezes o ângulo θ. É só isso. Você vai multiplicar o expoente pelo argumento, tanto no cosseno quanto no seno, e vai elevar normalmente o módulo a esse n. Acabou. Então resolver 2 mais 3i elevado a 100 é puta complicado. Tem que multiplicar várias vezes até encontrar o resultado. Na forma polar, não. Só botar um n aqui e um n aqui. Acabou. Assim que você calcula o potenciação. Demonstração disso daqui, vocês podem encontrar na principal referência que eu adotei para montar as notas de aula da parte de complexos, que é o livro do IESE, FME, sobre complexos. Acho que é o volume 6 ou é o volume 5. Ele faz lá, tipo, passo a passo. Tem toda uma argumentação técnica para chegar nisso. A gente não vai ter tempo de fazer isso aqui, mas o intuito é ver que quando está na forma polar, é super fácil de realizar potenciação. Já a segunda fórmula de Moivre vai servir para a radiciação. Mais uma vez você começa com algum z igual a ρ cosseno θ mais i seno θ. Você quer saber quanto é que vai valer a raiz enésima desse z. Essa fórmula de Moivre, ela afirma que você vai ter exatamente n raízes enésimas. O que é que significa? Se é a raiz cúbica, você vai ter 3 raízes cúbicas. Ou se é 10, vão ter exatamente 10. Vou fazer um exemplo onde a gente vai calcular as raízes cúbicas de 1. Vocês vão perguntar, pô, mas isso aí é óbvio, né? Raiz cúbica de 1 é 1. 1 ao cubo é 1. Verdade. Mas existem 3 raízes cúbicas de 1. Não só 1. Tem outros números, além de 1, que elevados a 3 vão dar 1. E a gente vai achar. Tá bom? Então aqui que vocês veem como é mais interessante esse tipo de coisa aqui. Anunciando agora a fórmula de verdade, a raiz enésima de z vai ser a raiz enésima de ρ, onde isso daqui é um número real positivo, não é mais complexo, né? Ρ é uma distância, tá? Que multiplica o quê? Você vai ter cosseno de θ sobre n mais 2κπ sobre n mais i seno de θ sobre n mais 2κπ sobre n. Onde esse k, vou colocar aqui na verdade, raiz enésima de ρ pertence aos reais positivos e k vai pertencer ao conjunto de 0, 1 até n-1. Então, para você encontrar as n raízes enésimas, você vai variando o k aqui. Para k igual a 0, tem a primeira raiz. Para k igual a 1, tem outra raiz. Você vai até chegar em
n menos 1. Né? Entre 0 e n menos 1, exatamente n valores. Vamos fazer aqui alguns exemplos, mas por enquanto só quero que vocês entendam como usar essa fórmula, as duas. Tá bom? Beleza. Vamos fazer agora 3 exemplos. Os 2 primeiros vão ser sobre potenciação, que é um pouco mais rápido para fazer. O terceiro vai ser aquele que eu tinha comentado da raiz cúbica de 1, que é mais interessante. E ele também vai ter interpretação geométrica. Tem uma surpresinha bacana que a gente vai ver. Vamos fazer a primeira agora, que seria... Anotei aqui. Vamos pegar um Z qualquer e vamos ver como usar a primeira fórmula de Morphy. Com números agora, né? Deixa eu copiar o enunciado aqui. Então, considere Z igual a quanto? 2 vezes sobre 4. Tem esse Z aí. E aí ele quer quanto é que vale Z ao cubo. Como é que a gente faz? Bom, pela primeira fórmula, Z ao cubo vai ser módulo ao cubo vezes cosseno de n, que é 3, vezes π sobre 4. Então fica isso daqui. Mais i seno de 3π sobre 4. Beleza? 2 ao cubo dá 8. E o restante eu posso deixar na fórmula polar. Aqui encerra. Zero dificuldade. O segundo exemplo, ele só coloca na fórmula algébrica e não na fórmula polar. Eu tenho que passar primeiro para a fórmula polar para depois usar a fórmula de Morphy. Então, vou colocar aqui exemplo 2. Considere um Z igual a 2 mais I2 raiz de 3. Calcule quanto é que vale Z elevado à quinta. E você reconhece, né, que pegar esse negócio aqui, esse troço, multiplicar por ele mesmo 5 vezes ia ser horrível. Então, primeira coisa é calcular um módulo desse cara aqui. O ρ, por Pitágoras, que a gente já viu, vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Aqui vai ficar 4 mais 4 vezes 3, 12, raiz de 16, que é 4. Então você pode reescrever Z como sendo esse 4 aqui, o módulo, que multiplica parte real sobre 4, mais I, 2 raiz de 3 sobre 4. Simplifica. 4 vezes 2 quartos é 1 meio. 2 raiz de 3 sobre 4 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 4 vezes. O seu cosseno está dando 1 meio. O seu seno está dando raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que cosseno e seno dão positivos ambos e que o cosseno é 1 meio? 60. 60 em radianos dá π sobre 3.
Então vai ficar aqui 4 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Agora já era, né? Z elevado à quinta vai ser 4 elevado à quinta vezes cosseno de 5π sobre 3 mais i seno de 5π sobre 3. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu lembrei agora, é que esse formato aqui, às vezes, é denotado por ρ, que multiplica cis de θ. Isso aqui não é oficial, mas é uma forma conveniente de denotar para ganhar tempo. Cis é cosseno e seno de θ. Então, por atalho, dá para usar isso daí. Tá bom, aqui agora é só resolver, né? O 4 elevado à quinta dá 512. Cosseno de 5π sobre 3. Como é que você faz para resolver? Usando a ideia de redução ao quadrante, que eu tinha explicado a vocês. Lá, 5π sobre 3 é a mesma coisa que 6π sobre 3 menos π sobre 3. Para que essa expansão? Porque 6π sobre 3 dá 2π. 2π no ciclo é 0. Então 5π sobre 3 é a mesma coisa que menos π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é igual a menos o cosseno de π sobre 3. Função par. E seno é o sinal oposto. Então vai ficar aqui o menos meio. Aliás, mais meio. E aqui menos raiz de 3 sobre 2. Terminando as contas, vai ficar 512 menos i 512 raiz de 3. Isso aqui é útil para fazer redução de quadrante. Tá bom? Se foram aí os dois exemplos de potenciação. Agora, bora fazer um radiciação, que é um pouquinho mais difícil de trabalhar do que com potenciação. E aí vale tomar mais cuidado. Então eu vou apagar aqui. A gente vai fazer o próximo exemplo. Só pegar as notas aqui. O enunciado é muito simples. Tome z igual a 1. Qual que é a raiz cúbica de z? É esse o enunciado do negócio. Então, exemplo 3. Z igual a 1. Quanto que é a raiz cúbica de z? Resposta primeira, 1. Beleza. E as outras duas? Como nós faz? Para poder usar a fórmula de Moivre, a gente precisa passar para a fórmula polar. Então eu vou pegar aqui z igual a 1. E esse 1 é a mesma coisa que 1 vezes cosseno de 2π mais i seno de 2π. Por quê? Porque 2π no cosseno é 1. 2π no seno é 0. Então a mesma coisa que está multiplicando 1 por 1. Eu posso fazer a expansão daqui para cá. Então acabou. Já tenho o z na fórmula polar. Agora, vamos usar a fórmula de Moivre para calcular a radiciação disso daqui. Vai ficar raiz cúbica de 1, que multiplica cosseno, está aqui dentro, cosseno de 2π sobre 3 mais 2kπ sobre 3 mais i seno
2π sobre 3 mais 2kπ sobre 3. Você pode perguntar, pô, mas você quer calcular a raiz cúbica de 1 e no meio da conta apareceu raiz cúbica de 1. O que é que a gente faz aqui? Lembra da hipótese? A hipótese é que na segunda fórmula de Moivre, o seu módulo aqui na raiz cúbica tem que ser real. Então, se ele obrigatoriamente é real, eu posso descartar as raízes complexas daqui. Eu posso usar o 1 mesmo, que a gente já está acostumado, a solução real. Isso vai ficar 1 vezes. Vai depender do valor de K agora, né? Então, deixa eu colocar aqui assim. Para K igual a 0, K igual a 1 e K igual a 2. Porque lembra que K sempre vai de 0 a N menos 1. Como N é 3, vai ficar 3 menos 1, 2. Tá? Então, primeiro caso, com K igual a 0. A gente vai ter aqui o Z, 0, primeiro raiz. Vai ser 1, que eu vou escrever nada. Multiplica o cosseno de 2π sobre 3 mais 0. Então vai ser isso daqui. Para K igual a 1. Vai ficar que o meu Z1 é cosseno de 2π sobre 3 mais 2π sobre 3. E aqui eu vou adotar o atalho que é chamar isso daqui de cis. Estou sem espaço para escrever seno aqui. Então vai ficar cis de 4π sobre 3. Certo? Por último, K igual a 2. Você vai ter um Z2 igual a cis de 2π sobre 3 mais 4π sobre 3, que é com K igual a 2 ali, 6π sobre 3, 2π. Agora, olha que bacana, velho. As três raízes complexas são raízes que possuem o mesmo módulo. Logo, no plano de Argand-Gauss, vão ter o mesmo comprimento do vetor, certo? As três raízes. E cada uma delas está separada só por esse fator de 2π sobre 3 em cada um dos argumentos. Como elas têm o mesmo módulo, qual que é o local geométrico? Tem todos os pontos equidistantes. É uma circunferência, não é? Então essas raízes, elas vão ser pontos de uma mesma circunferência. Cada ponto, que são as raízes, vão estar distanciados de 2π sobre 3. 120 graus. Então você tem o 1, que é essa daqui, né? Essa aqui dá 1, cis 2π. Você tem 1, você tem outra raiz 120 graus para cá e outra 120 graus para cá. Como são as mesmas distâncias, o que você tem é um triângulo equilátero, certo? De forma geral, você vai ver que as raízes enésimas de um complexo é exatamente um polígono regular de n lados, inscrito na circunferência. Certo? Mind blowing, né? Acho muito foda também isso aí. Deixa eu apagar aqui, pra gente poder ver isso aí de forma geométrica mesmo. Então, interpretação geométrica. Se eu desenho o plano, o que eu vou ter é uma circunferência de raio 1, que é um módulo aqui. Vai ser uma coisa assim.
E aí você tem as três raízes, que é x de 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Seria esse cara aqui. Tem também esse cara aqui. E esse cara aqui. Se você junta os pontos, vira o triângulo equilátero. Tá? Pra mim, é uma das coisas mais bonitas e legais que você tem dessa parte do assunto. E acho que de radiciação era o que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente vai ver uma outra parada, que é a última de complexos, que eu acho que é o que a gente mais usa em física, que é a fórmula de Euler. A demonstração dela não é muito difícil, mas a mais fácil que eu conheço usa fórmula de Taylor, que envolve derivadas, expansão em séries cosseno e seno. Vocês não viram esse tipo de coisa ainda, a maioria eu suponho. Então nem adiantar eu escrever tudo aqui se ninguém entender nada. Então, mas eu recomendo vocês olharem depois que aprenderem derivadas. É uma coisa bem bacana de se ver, tipo, não é muito difícil. Então eu vou só enunciar aqui. Que é o seguinte: dado um z igual a ρ cosseno θ mais i seno θ, isso daqui é a mesma coisa que eu pegar ρ Euler elevado a i θ. Então a correspondência aqui é que Euler elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Vocês vão ver que em equações diferenciais, algumas não são homogêneas, elas têm um termo cossenoidal ou senoidal no final. E aí você pode complexificar essa EDO para poder usar a exponencial. A exponencial é uma maravilha. Derivada, integral e tudo é ela mesma. Então, você troca uma coisa complicada para cálculo, que são funções de cosseno e seno, para uma exponencial, que é uma maravilha. Então, essa que é a vantagem desse negócio aqui. Daí tem uma fórmula que costumam dizer que é a mais bonita da matemática, que seria a E, a I, π mais 1 igual a 0. E esse negócio aqui eu botei como exercício para vocês mostrarem cálculos cossenos e senos. Você vai achar essa aqui, né? Essa equação é bonita porque vocês vão ver que em física ou em matemática também, quase o tempo inteiro, as únicas coisas que não são letras que vão aparecer são uns e zeros, ou π e Euler e i. Então essa equação engloba tudo. Por isso que ela é maravilhosa. Tá? Tá bom. Então a gente acabou a parte de complexos que eu tinha planejado para a aula de hoje. Só falta agora a parte de polinômios. São 5 e 4. A gente ainda tem uns 10, 15 minutos aí. Eu vou progredir. Então vou apagar aqui. Por sinal, eu queria pedir, os que puderem, fiquem até o final da aula de hoje, porque a gente vai tirar uma foto para postar na página da DPS, do mini curso. Acho que pode ser bacana. Então quem puder, fica aí até o final. Definição de polinômio. Eu já mostrei, acho que na primeira aula, uma função polinomial. Então vocês já vão ter uma noção do que eu estou falando aqui.
é uma coisa como um P de x igual a 0 mais A1x mais A2x quadrado até um AN XAN. De forma condensada, isso aqui é um somatório de AI XI, onde vai de 0 até N. E aí, eu acho que não precisa falar muito porque que polinômio é importante, né? A gente lida o tempo inteiro em matemática e em física com polinômios. A maioria das coisas são polinômios, ou coisas trigonométricas, ou complexas. Em relação à motivação, que eu geralmente faço para cada tópico, em polinômios eu passei tipo 5 noites pensando que eu ia escrever nas notas de motivação para polinômios, porque eu não conseguia pensar em muita coisa além de ajudar a fazer as contas que a gente precisa em física e em matemática. Então não tem nada de muito físico em polinômios, é uma coisa de álgebra, mas que a gente vai usar em física para fazer as contas. Tem um teorema fundamental da álgebra que diz que, deixa eu colocar aqui, vai dizer que todo polinômio de grau n tem exatamente n raízes. E aqui está cheio de jargão técnico, mas que a maioria de vocês já sabem, que é o que é grau de um polinômio, o que são as raízes. Raiz aqui é no mesmo sentido que a gente viu em função. Você pegar isso aqui, igual a 0. Já grau, ele é justamente o expoente do termo líder aqui. Todo polinômio. Então, se você tem um polinômio de grau 3, 4, alguma coisa assim, você vai ter 3, 4 raízes. Tá? Isso aqui é fundamental em álgebra. Complexas. Isso aqui é importante enfatizar. Nem todas podem ser reais. Agora, eu vou ver uma coisa que é particularmente útil em limites. Logo no comecinho, quando vocês verem cálculo, vocês vão ver que tem alguns limites que aparece um 0 no denominador e você não tem como lidar com isso muito bem, a não ser fazer alguma fatoração. Quando você tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo dividindo, se o grau do polinômio de cima for maior, você pode fazer uma divisão de polinômios. Na maioria dos casos, você consegue fatorar. Isso vai eliminar a indeterminação que está aparecendo com 0 embaixo, certo? Então, vou mostrar aqui a mais básica primeiro, que é a soma e a subtração, mas também vou mostrar como dividir polinômios usando o método das chaves. Então, vamos fazer. Pra ser sincero, na verdade, eu acho que eu já vou começar de divisão, porque o tempo está acabando e a bateria da câmera também. Então estou um pouco preocupado. Mas somar e subtrair polinômios não tem muito mistério. Tipo, você vai repetir as potências de x e vai somar ou subtrair só os coeficientes. Então, A0 mais B0, A1 mais B1, e vai colocando os x do lado. Não tem muito o que fazer com esses termos. Mas na divisão já é um pouco mais sutil. Eu vou colocar aqui divisão de polinômios.
Vou fazer o exemplo x² menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Como é que você divide nesse formato que a gente está acostumado no fundamental dois polinômios? É um algoritmozinho que você realiza, vai pegando os termos líder e dividindo pelo líder aqui, vai trocando sinal, vai somando até chegar em um resto ou uma coisa do tipo. Vamos fazer aqui. A gente começa pegando o termo líder daqui, x², e dividindo pelo termo líder daqui. X² por x dá x. Agora você vai voltando. Multiplica esse por esse e troca o sinal. Então x² negativo menos x². Multiplica esse por esse menos x. Troca o sinal. Mais x. Agora você soma isso com isso. Esses caras vão cancelar. E vai ficar mais x menos 3x, que é menos 2x, mais 2. Agora, repete o algoritmo. Termo líder daqui com líder daqui. Menos 2x com x, dá menos 2. Agora vai voltando. Menos 2 com x, menos 2x. Trocando sinal, mais 2x. Menos 2 com menos 1, dá 2. Trocando sinal, menos 2. E agora, quando você fizer a soma... aqui também. Vai dar 0. Então, o quociente aqui, resultado final, é x menos 2. E o resto vai ser 0. Então, o polinômio x² menos 3x mais 2 sobre x menos 1 dá x menos 2. Isso funciona para qualquer grau de polinômio. Grande ou pequeno, é a mesma coisa. Sempre esse algoritmo de ir dividindo, trocando sinal, somando. Se você chegar aqui numa coisa como... aqui tem x² e aqui tem x, não tem como mais dividir. Porque x por x² entra no caso de novo que está dividindo dois polinômios, um com um grau maior e um menor. Então nesse caso não teve resto. Em alguns vão ter. Tá? De forma geral, se você tem um polinômio P dividido por um polinômio, não sei, R, isso aqui vai ser algum quociente, que é isso aqui. E se tiver resto, nossa, R foi uma escolha péssima. Deixa eu colocar, sei lá, X. Se tiver resto, vai ficar resto sobre X. Então, esse aqui é o resultado geral para a divisão de polinômios. A última coisa só que eu queria falar com vocês, antes da gente encerrar, seria fatorações. Mas eu coloquei nas notas e eu acho que aqui em pessoa só vou falar que, tipo, tem muito limite que você só vai conseguir resolver se você fatorar. Pelo menos a justificativa daqui. 0 sobre 0, precisa eliminar isso daí, tem que fatorar. Então essa é a utilidade desse negócio. Eu poderia escrever no quadro, mas você tem nas notas: soma de 2 quadrados, soma de 2 cubos, diferença de 2 quadrados. Então tem um bocado aí. E eu coloquei muito exercício para vocês treinarem essas fatorações.